episódio do Cozinhando com Propósito. E hoje a minha convidada é a Mel Domingues. Ela é nutricionista e chefe de cozinha. Nossa história tem uns 5 anos, né, Por Mel? aí, né? 5 anos, mais ou menos. Nossa conexão veio há 5 anos atrás, quando eu tinha franquias de alimentação saudável. Alguém aí já pode ter ouvido falar, Clube Life to Go. Essa moça linda, prendada, maravilhosa, foi uma das chefes que treinou, montou todos os nossos cardápios, treinou a nossa equipe e essa historinha deu frutos lindos. Muitos frutos. Foram umas 12 unidades. 12 unidades, exato. Pronto. E aí, gente, o que é que eu quero trazer aqui hoje pra vocês? Algumas receitinhas com a Melina de antes para hoje, de 5 anos pra trás, pra hoje. O que mudou na Melina? Qual o olhar da Melina para a comida, para a cozinha, para a Melina cristã? Eu tive uma contribuição, não foi, amiga? Muito forte. Muito Eu fui importante. ponte? Total. Por isso que nós estamos aqui. Juntas, exatamente. Deus não une pessoas, Ele une propósito. Vamos lá, o que mudou na minha vida, a cozinha? Primeiro que quando eu recebi uma oportunidade, né, você vai ser a minha chefe do meu restaurante, no caso, na época, eu falei, poxa, que oportunidade incrível, né? Eu não imaginava o tanto que Deus ia me usar e hoje, na verdade, a minha grande paixão, apesar de eu atuar como nutricionista, é a cozinha. Você está dentro da casa das pessoas, hoje eu ensino as pessoas, enfim, isso para mim é a coisa mais maravilhosa do mundo. Eu amo ensinar e ensinar principalmente o como você usa do alimento, a sua fonte, além de te nutrir, né? Tem muitas outras, nutrir é uma coisa ampla, né? Mas muito mais, assim, é muito incrível, na verdade, essa conexão quando eu estou dentro da casa das pessoas, dentro da família, dentro da cozinha, que eu acho que é um lugar muito especial. Então, eu recebo muita coisa boa, muito retorno positivo. Então, hoje, estar na cozinha, para mim, é muito tranquilo. Se você precisar falar para mim, vamos cozinhar durante 6 horas, para mim, é fantástico. Porque é realmente trabalhar as pessoas de uma forma muito mais profunda, né? Cuidar das pessoas de uma forma mais profunda. Então, isso aqui é a minha paixão. Então, para você, cozinha é amor, é conexão, é comunhão. É tudo isso junto. Eu acho que dentro da cozinha, até dentro da minha casa, eu acho que a cozinha te traz essa conexão muito mais, até além do espiritual, porque você nutre o seu templo, né? Que é o nosso corpo. Então, e trabalhar com a cozinha saudável, que é o foco, é desmistificar todas essas ideias que as pessoas têm de cozinha saudável. Então, cozinha para mim é muito mais do que amor, muito mais do que conexão, muito mais do que, enfim, sem palavras, é até emocionante de falar. Bom, vamos lá. A gente vai começar com bolo de laranja, tá? Essa receita, na verdade, eu fiz adaptações, depois vocês vão entender como é um bolo sem glúten. A gente vai usar algumas farinhas, depois tem as substituições, claro. Mas o que eu coloquei aqui? 2 laranjas. Você tira toda a parte branca da laranja, eu usei laranja Bahia, porque tem um sabor mais acentuado, tá? Isso é importante também, então não usar qualquer laranja. Tirei toda a parte branca da laranja, coloquei já aqui dentro 4 ovos, tá? Vou colocar 1 xícara, você pode usar qualquer tipo de... Eu tô usando aqui um adoçante à base de estévia, que eu gosto muito. 1 xícara, tá? Vou colocar, mas você pode usar açúcar demerara, orgânico, de preferência um açúcar mais clarinho, né? As pessoas falam, pode mascavo, pode coco, mas o bolo vai ficar marronzinho. Se você não se importar, tudo bem, porque é um bolo de laranja, tá? Então vou colocar aqui, primeira coisa, bater o adoçante, no caso, os ovos e a laranja primeiro, tá? Cozinha democrática, simples e tranquila. Atenção a essas possíveis substituições. Se você em casa só tem o demerara, ok. Se tem o mascavo, ok. Faça a substituição. A frutinha estando mais madura e doce, menos açúcar você coloca. Exatamente. Você bateu por, digamos que 1 minuto, o tempo aí? Então, na verdade o ideal é bater o máximo possível para, né, desfazer os pedacinhos da laranja, tá? Então, pronto, ok. Aí agora eu vou colocar meia xícara de óleo de coco, tá? Você pode usar, o único que eu não indico é o azeite, porque vai dar um sabor.
e nem os refinados. A gente evita os óleos vegetais refinados, né, não daria certo. Um óleo de abacate também daria, tem algumas pessoas que têm fácil acesso, mas eu vou usar meia xícara aqui, tá? E se a pessoa quisesse usar manteiga, fica bom? Nesse caso, eu nunca testei neste bolo, porque é um bolo mais delicado. Mas eu acredito que sim, tá? Eu acredito que dê certo, porque é uma gordura, acho que não vai fazer diferença aqui não, tá? Então eu vou pôr aqui. Eu coloco depois o óleo de coco pra evitar, porque às vezes ele tá quente, e aí eu vou bater rapidamente aqui, tá? Dependendo pra não, porque o ovo às vezes pode estar gelado, as pessoas têm dúvida se tem que ser o ovo gelado ou não. Neste bolo não tem problema, tá? Pode ser o ovo temperatura ambiente ou gelado. Eu vou bater um pouquinho. Pronto. Bom, agora vamos misturar as farinhas, tá? Aqui é o seguinte, o que é muito, assim, é importante para o bolo sem glúten, né, no caso desse bolo, mas se por acaso vocês não tiverem fácil acesso, alguma coisa assim, não tem problema. A diferença é que ele não vai ficar, talvez não vai dar aquela estrutura, porque o que o glúten faz, né, que até faz o mal que faz para as pessoas, né, a Ju fala muito sobre isso. Ele é uma proteína que ele é mais grudentinho, por isso que o pão é fofo, tem aquela liga, né, e a ideia aqui é a gente substituir, entre aspas, a mesma textura do glúten. E o que eu vou usar? Eu vou usar uma liga que na verdade chama goma xantana. Casa de doce, casa de confeitaria, não é difícil de achar. Internet, hoje em dia a gente acha tudo na internet. E é muito pouquinho, tá? É quase nada, na verdade. Loja de produto saudável também tem a granel, você compra só a quantidadezinha que você precisa, porque usa pouco, muito né, pouquinho, tem que tomar cuidado com a quantidade. É o que substitui o fermento? Não, ele substitui a liga que o glúten dá, ele vai ajudar a dar textura, maciez. Para o bolo ficar fofinho. Exatamente. Porque geralmente o bolo sem glúten, quando a gente faz um bolinho de banana em casa, só com a farinha de aveia, por exemplo, e a gente coloca o fermento normal, sem a goma, ele não fica fofinho, ele fica mais macento, digamos assim. Ou esfarelento, dependendo da receita, tá? Esfarelado. Exato. Vamos lá. Deixa eu só pegar uma colher. Colher limpa. Onde tá a colher? Ah, tá aqui, ó. Então, lembrando, gente, a goma xantana é para dar a liga que a farinha de trigo do bolo normal dá. Já que a gente está falando de culinária saudável, e aí a gente tem que falar desses detalhes para você. Vamos lá. Aqui eu vou usar o certo assim, você pode, essa receita tem peso, tá? Nesse caso, tem receitas que tem medidas, tem receitas que tem peso. Vou usar 40 gramas, para quem quer saber, 40 gramas de farinha de arroz. A farinha de arroz, junto com a farinha de amêndoas e a farinha de coco neste bolo. A liga das farinhas é muito importante, mas assim, depois que vocês forem fazer um bolo de chocolate ou um outro bolo, que em alguma outra aula a gente vai fazer com certeza, essa mistura é muito legal. Primeiro que barateia um pouco a receita, por conta da farinha de amêndoas ser um pouquinho mais cara. Mas muitas pessoas perguntam, eu posso fazer só de farinha de arroz? Eu acho que é legal substituir amêndoas por farinha, algum mix de farinha sem glúten, que existe, vários. Ou de repente a farinha de aveia, com um pouquinho da farinha de arroz, para não pesar tanto. Porque a farinha de arroz às vezes dá um pouco seca um pouco a massa, tá? Dependendo. Sem contar que tem um índice maior de carboidrato, então não fica um bolo tão magrinho, né? O índice glicêmico fica muito alto. Exatamente. Então sempre que eu costumo brincar e dizer assim, tem um restinho de farinhas em casa, dá uma misturada, né? Nunca, até para fazer o rendimento das farinhas que você compra. Outro ponto importante de falar é que quando você comprar a farinha, que você abrir para usar, elas vêm em um saco, vocês colocarem em recipiente de vidro. Todos os alimentos, após aberto, o ideal é que a conservação seja em recipiente de vidro para que não haja oxidação, perda nutritiva do alimento ou ingrediente. Ótimo. Vamos lá? Bom, eu vou pôr 40 gramas aqui. Gente, assim, eu tô muito acostumada, tá? Então, como eu tô acostumada, eu vou pôr no olho. Não façam isso em casa, vocês vão pesar. Tem aquelas balancinhas de cozinha, se for para fazer. Ou existem xícaras medidoras, super fácil de achar. Tem tudo quanto é tipo, e as xícaras vêm escrito as medidinhas, só curiosidade, porque às vezes as pessoas perguntam. Receita sobremesa, né? Claro que tem algumas pessoas que fazem a receita de cabeça, mas sobremesa, se você não quer errar, eu não sei fazer bolo, meu bolo não dá certo. Se você seguir a receita à risca, dá certo, não vai dar errado. Eu tenho uma dica, medida caseira, que é muito fácil. Também. Vamos adotar a colher de sobremesa. Deixa eu pegar aqui para mostrar.
Vida real de Nutri, medida caseira. Essa colher, que é a colher de sopa, todo mundo tem em casa. Ela tem 15 gramas. Então, se você pega, enche essa colher, aqui, encher que eu falo normal, sem ser gordinho e sem ser tão ralo. Você encher normal já dá 15 gramas. Se ela diz 40, 2 colheres e meia, certo? Aí já dá as 40 gramas. É que eu usei essa aqui é menorzinha, mas eu já sei como é, tá? Então, só por isso. Bom, quem não tem balança, usa a medida caseira. Agora eu vou colocar a farinha de amêndoas. Coloquei 40 gramas da farinha de arroz e vou colocar equivalente a 200 gramas de farinha de amêndoas, tá? 200 gramas, essa xícara é um padrão de xícara mesmo, tá? Eu tenho certeza que é. E aí seria uma xícara, são 2 xícaras, tá? Então, atenção, medida caseira. Vocês já aprendem que hoje a xícara de café normal que tem em casa tem 100 gramas, não é isso? Então, se são 2, 200 gramas. E coloquem certinha, tá? O ideal é esse. Deixa eu só pegar esse aqui. E como o intuito é ser real, é que vocês possam fazer em casa, vocês estão vendo que a gente está utilizando liquidificador, não é nem batedeira. Justamente para aproximar, facilitar, para que você adquira esse hábito de fazer, de preparar com receitas fáceis, práticas e saborosas. Esses ingredientes vocês encontram no supermercado. A goma xantana você encontra, como já foi falado, né? Em lojas de produtos saudáveis, essas lojas que tem a granel, vocês podem encontrar. Ou então, você disse, lojas de confeitaria. Isso. Bom, aqui é o seguinte. Eu só vou mexer um pouquinho com a espátula antes de, né? Porque eu coloquei a farinha e eu não preciso bater muito tempo essa farinha aqui dentro, tá, gente? A farinha é só para agregar mesmo. Ah, posso, de repente, despejar essa medida e misturar na mão? Pode, não tem problema. Tô aqui só facilitando a nossa vida, tá? Então é só raspar aqui na lateral. A goma e o fermento no final, tá? Vocês vão ver o quanto eu vou pôr, é bem pouquinho. Bom, uma coisa que acontece, eu vou colocar na verdade já a goma. Ah, uma coisa que eu esqueci, olha só que importante. Eu posso ou não colocar, tá? Se vocês não tiverem em casa, mas como eu tenho aqui, eu vou colocar uma colherinha de sopa, tá? Cheia, que é a 15 gramas que a Ju falou, da farinha de coco. Ela também ajuda a secar um pouquinho essa massa, porque como vai a laranja, é um bolo mais úmido, então eu quero deixar ele um pouquinho mais seco. A farinha de coco, quando vocês veem na internet uma receita, 200 gramas de farinha de coco, cuidado, porque normalmente é uma receita que fica muito seca, e aí às vezes ao paladar não fica tão legal, tá? Então eu vou colocar aqui, que faltou essa daqui. Mas assim, Mel, poxa, só tenho farinha de arroz em casa e farinha de amêndoas, tá? Pode usar, complementar a farinha de arroz no lugar da farinha de coco, tá bom? Eu vou misturar assim na mão, que é só uma colherinha e facilita a nossa vida. Aí, Ju, é opcional, mas eu vou colocar uma raspinha de laranja. Aí dentro, mas você vai bater? Não, vou só colocar, misturar. Misturar com a espátula, né? Isso, só misturar, tá? Ah, uma coisa importante de falar, que acho que as pessoas não sabem, mas é o seguinte. Poxa, coloquei as 2 laranjas, né? Que as pessoas falam, e a medida da laranja, o tamanho da laranja, né? É mais ou menos como se fosse 2 xícaras, tá? De laranja em pedaço. Pode acontecer da receita ficar um pouquinho mais grossa? Pode. O que vocês vão fazer? Bolo, de modo geral. Nunca eu vou acrescentar ovo para aumentar a receita. Porque o ovo é um fermento natural, né? Quando a gente faz um omelete e fecha a frigideira, ela não cresce. Então, o que eu vou colocar? Alguma coisa líquida. No caso aqui, eu tô olhando a massa, acho que dá pra ficar um pouquinho mais líquida. Tô dando um exemplo. Eu coloco um pouquinho do suco de laranja, por exemplo. Ou uma receita que vai água,
ou é uma receita que vai óleo, não tem problema, tá? Ou uma receita às vezes nem vai, por exemplo, leite vegetal, mas é uma opção de você deixar a massa mais líquida, porque pode acontecer, às vezes o ovo é menor, por isso que assim, receita de confeitaria original é tudo pesada nos mínimos detalhes, é 32 gramas, é 32 gramas que tem que colocar, que faz diferença. Pra então não dar erro, né? Exatamente. Ficar no ponto ideal, na textura ideal. Exatamente. Certo. Mas como a gente está no dia a dia, então eu tô dando essas dicas, porque no dia a dia vocês vão pegando a manha do negócio e dá super certo, tá? Vou colocar agora a goma xantana e vou mostrar pra vocês o quanto eu vou colocar. É muito pouquinho mesmo, tá? É 1/4 praticamente. Tem aquelas colherinhas medidoras também. Da colher de chá, Da né? colher de... Essa daqui é grande, né? É 1/4, assim. É uma pitadinha, ó. Ou seja, uma colher de cafezinho. Isso, Pronto. perfeito. Então, a medida Tá? da goma xantana, geralmente é a medida do fermento, né? Não, o fermento é uma de sopa. Ah, é? Eu fermento sempre uma de sopa ou meia de sopa. Umas 13 gramas, 12 gramas, tá? Tá. Essa é bem menos. E aí eu vou colocar o fermento... Tá ali, ó. Pega pra mim, por favor. Eu vou aproveitar, enquanto ela vai colocando, mostrar aqui, ó, um exemplo de farinha multiuso sem glúten. Isso aqui você acha em prateleira de supermercado. Então, é uma opção, né, Mel, que a pessoa pode usar para fazer o bolo. Pode. Então, lembrem-se desse detalhe simples. Mistura as farinhas. Ah, eu tenho um pouquinho de aveia em casa, um pouquinho de arroz. A farinha de arroz é super barata, tá? Então, você coloca dela, mas lembrando que não pode colocar demais da farinha de arroz para não aumentar muito o índice glicêmico, principalmente para quem está em dieta de reeducação, emagrecimento, quer comer mais leve, com menos carbo aí, reduz bem a quantidade de farinha de arroz. Aí é o seguinte, a massa ficou um pouquinho mais grossinha. Pode acontecer, tá? Isso aqui nem me impressiona, porque é normal. Às vezes a quantidade de laranja, por conta do ovo, tudo aquilo que eu expliquei pra vocês. E que bom que aconteceu, porque aí vocês vão entender que tá tudo bem, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar um pouquinho de suco de laranja natural, tá? Meia xícara aqui nesse caso. E vou mostrar a textura da massa pra vocês, que eu acho que isso é a parte mais importante. Tá? Meia xícara de suco de laranja. Aí vou só agregar na massa aqui para o liquidificador poder bater. E pronto. Mais um pouquinho e acabou. Pronto. Foi. Ó. Perfeita a massa. Se vocês exagerarem na goma, vocês vão sentir na massa. Falam, nossa, essa massa tá meio grudenta. É a goma que faz isso. E aí, foi. Ó. Perfeita a massa. Se vocês exagerarem na goma, vocês vão sentir na massa. Falam, nossa, essa massa tá meio grudenta. É a goma que faz isso. E aí, a receita normalmente não dá muito certo. Então tomem cuidado com a quantidade. Sigam essas medidas de fermento. Ah, vou pôr mais fermento que o bolo cresce mais. Não, não cresce. Ele vai sair pra fora ou vai afundar, tá? Vai solar, ou né, vai solar, que pode as pessoas acontecer. falam, né? Exato. Pronto, agora eu vou colocar vou pegar aqui o nosso raladorzinho bonitinho. Esses detalhezinhos fazem toda a diferença. Muito. E não é com ingrediente mirabolante. Aqui a cozinha é de conexão, é de alcance de todos. Então nós não eu proibi a senhorita Melina a usar ingrediente sofisticado demais, porque é vida real, é praticidade. Não, e tem coisa que tem muito mais fácil acesso, por exemplo, em São Paulo. Então, dependendo de quem for assistir o vídeo, né? Então, às vezes, tem essa dificuldade, mas tudo dá certo, sempre dá certo. Pronto, raspinha de laranja. Vai pra forma? Vai. Agora, o que eu fiz aqui nessa forma? Pode ser redonda, pode ser sem furo no meio, pode ser do jeito que vocês quiserem, tá? Eu só passei um pouquinho de óleo de coco, tá? Porque essa daqui não gruda, então dá pra ser. Acho
que essa primeira receita foi em minha homenagem, porque a minha comida preferida é bolo fofo. Não foi combinado, mas faz parte. Se esconder o bolo fofo de mim, vai ficar sem. Ah, uma coisa todo mundo me pergunta. Ah, eu ligo o forno antes? Não. Não liga. Primeiro que assim, vamos lá. Tô conhecendo esse forno agora. Isso é uma coisa também bem importante de falar. Quanto tempo de forno? A hora que o bolo, você espetar um garfinho nele ou um palito e ele estiver seco. Então assim, não tem muito padrão. Tá? Vamos mostrar esse detalhe, né? Para eles verem. Vamos. Espetar o palitinho para dizer que é o ponto do bolo, Exato. né? Que tá bom. Mas como é um bolo sem glúten, diferente da farinha, de trigo, eu costumo colocar o bolo numa temperatura aí 160 graus, mais ou menos. Se você não tiver termostato na sua casa, ou o meu mínimo do meu forno mais antigo é 180. É só você deixar o forno entreaberto, que funciona, tá? Ó, eu pus uma bandejinha aqui para facilitar, tá? Forno. E eu vou ligar. Claro que eu tenho experiência, mas assim, impressionante quando eu vou num lugar e sinto a energia das pessoas, sinto essa coisa especial de todos que estão aqui, e o amor que eu tô fazendo isso com a Ju é algo imensurável. A Ju me trouxe muitas coisas, vocês nem imaginam. E então assim, é muito amor, é tudo muito, tá dando tudo muito certo. E isso é um sinal, e eu tô dando a dica pra vocês no dia a dia de vocês, quando vocês forem fazer uma comidinha, não importa qual seja, faz toda a diferença. Então esse Cozinhando com o Propósito da Ju, assim, é inexplicável, porque faz diferença sim, cozinhar com amor faz diferença. Eu amo bolo de laranja, então nós finalizamos essa primeira receita em minha homenagem, porque eu sou a boleira mesmo, eu sou fã de bolo. E é possível ser saudável, ser feliz, de forma leve e prazerosa. Receita simples, prática, que você pode sim lanchar o seu bolinho com café sem peso na consciência. Experimenta, curte e compartilha.